Bom, gente, boa tarde. Vou falar, tem a cadeira aqui, mas vou falar de pé porque é vício de professor. E quando a gente tem muito tempo de magistério, a gente fica sentado, dá um negócio, a gente costuma levantar. Mas primeiro agradecer o convite, né? E falar um pouquinho sobre isso e explicar também o título aparentemente inusitado do encontro de Walter Benjamin e o Caboclo da Pedra Preta, que a rigor é uma entidade das nossas umbandas, que era o guia de um pai de santo muito famoso aqui do Rio de Janeiro, o pai Joãozinho da Gomeia, lá de Duque de Caxias, né? E então, para começar a falar, eu acho interessante me apresentar. Primeiro, só uma observação que ela falou, mas justo dizer isso. Esse livrinho, o Dicionário da História Social do Samba, que ganhou o Jabuti de livro do ano de não ficção 2016, eu escrevi a rigor em parceria com o Ney Lopes, né? Que é um sambista, compositor, pesquisador, homem de pensamento, né? Uma figura da maior relevância nessa história toda. E eu e seu Ney, inclusive, concluímos agora um trabalho, daqui a pouco a gente bota mais uma quizumba aí na rua, na praça. Mas a rigor, para falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da escola, sobre o espaço escolar e tal, e dentro dessa perspectiva que a gente falou aqui, eu antes queria fazer algumas observações e depois a gente situa o Caboclo da Pedra Preta e Benjamin, né, nessa história toda. A rigor, quando a gente pensa nessa questão do espaço escolar, no tema que vocês estão trabalhando, da intolerância religiosa, da questão do racismo, de tudo isso, né, eu sempre costumo primeiro apresentar uma referência para mim que é importante sobre essa questão e que tem muito a ver com aquilo que a gente está discutindo aqui e com o trabalho da história, né? Quando eu penso a questão do racismo, e eu penso a questão do racismo evidentemente falando a partir do lugar da branquitude, né? Isso era uma coisa até que seu Abdias do Nascimento dizia com muita propriedade, que o racismo é fundamentalmente o problema do branco. Então há que se pensar a questão da branquitude dentro de uma estrutura racista de sociedade. Eu, numa certa ocasião, dei uma palestra na UERJ sobre um seminário que teve sobre Fela Kuti. E eu dei a palestra, falei das coisas que eu estudo e etc. E no final da palestra um rapaz me perguntou como é que tinha sido o meu processo de empretecimento. E eu virei e disse, não foi processo de empretecimento nenhum, porque eu nunca empreteci. A rigor eu sou branco e eu penso a questão racial no Brasil a partir de reflexões sobre a branquitude, né? O que é ser branco nesse processo todo. Isso é uma questão que é absolutamente crucial. Até por conta de uma história pessoal que tem a ver com essa aula, né? Eu sou branco e cresci rigorosamente dentro de um terreiro. A minha avó era uma mãe de santo. Minha avó era branquela, né? Ela não vou dizer mais branca que eu, que é quase impossível isso, mas ela era bem branca. E quando ela tinha 17 anos no Recife, ela era de Pernambuco, eu sou o primeiro carioca da família, ela foi a uma festa no Xangô de Baiadão do Recife. O Xangô é o candomblé nagô do Recife, o Xambá, né, como a gente costuma dizer também. E naquela festa do Xangô pernambucano, era uma saída, né, de uma iniciada. A minha avó sentiu a vibração, ela bolou, como a gente costuma dizer na língua do santo, né, e ela acabou fazendo a sua iniciação. Então ela era uma mãe de santo. Quando ela veio para o Rio de Janeiro, ela funda um terreiro de Xambá na Rua Castor, no Jardim Nova Era, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, onde eu passei uma parte significativa da minha infância. Numa Baixada Fluminense que era rigorosamente preta, eu era o branco azedo ali, e vivendo dentro de um terreiro, né? Estudei em escola particular, fiz Aliança Francesa de uma forma muito peculiar, porque tanto na escola particular como na Aliança Francesa, a diretora da escola e a vice-diretora da Aliança eram, né, se consultavam com a minha avó mãe de santo. E era extremamente curioso porque diziam o seguinte, ó, você só não pode falar, né, que nós frequentamos o terreiro da sua avó na Aliança Francesa ou na escola. Então, para mim, o garoto era uma esquizofrenia, né? Eu via a diretora da escola do terreiro da minha avó e ela falava comigo, via no colégio, eu tinha que fingir que não conhecia direito, era uma loucura. Então, isso marcou a minha vida de uma maneira efetiva e tal. Depois, no meu trabalho como historiador, eu comecei a pensar muitas coisas sobre essa temática, né? Eu não trabalho história da África, eu trabalho história do Rio de Janeiro a partir da perspectiva da diáspora africana. Em relação ao samba, em relação ao futebol, em relação à macumba carioca,
as umbandas do Rio de Janeiro, o Omolocô do Rio. Essa é a minha linha de estudo, a minha linha de pesquisa e produção, né? Então, dentro desse contexto todo, eu gosto sempre de lembrar o que dizia sobre o racismo um pensador que eu acho que continua sendo muito pouco explorado, inclusive pela academia, né? Que é o Frantz Fanon. O Fanon dizia sempre que o racismo opera em 3 dimensões. Ele chamava atenção para isso. Primeira dimensão do racismo é a operação que ele faz em relação à cor da pele. É a impressão, né, do fenótipo que você observa. Então você sabe quem é branco, sabe quem não é. O Fanon dizia isso, né? É claro que existe o discurso da biologia de que raça não existe. Mas é óbvio que eu não estou falando de raça do ponto de vista biológico. Eu estou falando de raça como conceito social, como impressão social. Tá? Bom, então o Fanon dizia isso. Existe um primeiro racismo que se estabelece no preconceito fundamentado na cor da pele. Tá? É o racismo, por exemplo, que eu nunca sofri. Porque, evidentemente, você pode dizer que no laboratório de biologia a raça não existe. Mas 11 horas da noite, numa batida policial, raça existe imediatamente. Então o Fanon dizia isso. O primeiro racismo que existe é aquele mais escancarado da cor da pele. O segundo tipo de racismo, que é, em larga medida, o objeto da nossa reflexão, é o que ele chamava de racismo simbólico. E esse é cruel também. O primeiro é o mais cruel, claro. Mas esse é cruel porque ele é quase imperceptível. O racismo simbólico se estabelece quando você deprecia os saberes daquelas populações que historicamente foram subalternizadas. Aí você está caindo no racismo no campo simbólico. Então, quando você deprecia os saberes oriundos das Áfricas, os saberes ameríndios do Brasil, né? Quando você acha por alguma razão que uma escultura do Renascimento ela tem um valor maior do ponto de vista da ideia da produção artística do que, por exemplo, uma escultura em terracota de Leifert, você está operando no campo do racismo simbólico. Quando você acha no estudo da história, né, que existe um umbigo do mundo, que é a Europa, e você propõe um recorte eurocêntrico para contar a história da humanidade, você está operando no campo simbólico do racismo. Então existe um racismo simbólico. Esse racismo simbólico, ele é cruel e dele nenhum de nós está imune. É quando você desqualifica os outros saberes no campo do simbólico. Isso é gravíssimo. Nós continuamos tendo, por exemplo, no Brasil, na maioria esmagadora das escolas, eu estudo isso, falo com muita gente, o currículo de história continua partindo da Europa, para a partir da Europa você pensar o mundo. Né? Então você chega no primeiro ano do ensino médio, na maior parte dos currículos, a primeira matéria é a crise do feudalismo. A partir dali você vai falar da formação dos estados modernos, os estados absolutistas, aí você fala da economia mercantilista, aí você fala das grandes navegações vinculadas ao mercantilismo, e aí a África aparece como um apêndice desse processo, e a América aparece como um apêndice desse processo. Então nós trabalhamos ainda com currículos majoritariamente eurocentrados. E esse racismo do campo simbólico está presente em tudo isso. Fanon dizia isso, existe o racismo simbólico. E o terceiro tipo de racismo era o que ele chamava de mais cruel. É quando você convence a vítima do próprio racismo da inferioridade do seu lugar de cultura. Aí danou-se. Então, quando você pega um índio, quando você pega um menino negro, uma menina negra, e você faz um trabalho, é claro que eu não estou falando você pega no sentido intencional de você chegar e tal. Até porque nós operamos, na maioria das vezes, no campo simbólico do racismo sem perceber. A gente reproduz esses comportamentos, né, e a gente não percebe. É aquela velha história, os colégios continuam dizendo, né, a filosofia surgiu na Grécia. Já me perguntaram isso, surgiu na Grécia? A minha resposta sempre é a mesma. De fato, a filosofia grega surgiu na Grécia, isso é evidente. Né? O teatro surgiu na Grécia, concordo. Teatro grego, ele surge na Grécia. Aquele que não é grego vai surgir em outro lugar. Né?
Então a gente tem que pensar esse tipo de coisa. E esse terceiro racismo, ele atua perversamente no ambiente da escola. Porque se você pega uma criança indígena, uma criança negra, e você parte do princípio que a história começa a ser contada a partir de um umbigo do mundo que fica na Europa branca cristã ocidental, essa criança já vai introjetando a percepção, né, de que ela entra nessa história como um apêndice e ela não tem essa centralidade. E aí você vai incorporando de uma forma cruel a noção da sua inferioridade. Isso é dramático. Então isso para mim é essencial. A gente precisa debater no ambiente escolar o triplo racismo do qual fala Fanon. Aquele que se manifesta na impressão da cor da pele, aquele que se manifesta no campo do simbólico e aquele que se manifesta na introjeção pela própria vítima da noção de sua inferioridade. Aí não há autoestima que resista. Aí não tem como. O negócio fica extremamente complicado. Bom, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar a escola de uma forma efetiva, muito séria no Brasil. Por quê? A começar pelo fato de que a escola é um espaço construído para ser um espaço de domesticação. A escola é uma instância domesticadora. A educação é uma instância de domesticação. Ela pode virar uma experiência libertadora, mas ela, a princípio, é uma instância que domestica. O espaço escolar clássico, ele é um espaço de domesticação. Ele já começa domesticando o corpo. Até porque podem ter certeza de uma coisa: o primeiro ataque que o colonialismo faz é o corpo. O primeiro ataque é o corpo. A gente tem uma estrutura de colonização no Brasil, tá, em que o corpo é atacado o tempo inteiro. O corpo é domesticado. É um corpo domesticado dentro da lógica do pecado, pela ideologia da catequese cristã. É um corpo domesticado pela lógica do trabalho. É o corpo ferramenta da pessoa que foi escravizada. É o corpo domesticado pela lógica do estupro. É o corpo da mulher colonial. E é o corpo domesticado, sim, pela lógica da virilidade, que é o corpo masculino moldado para ser o corpo do reprodutor. Então o projeto colonial é um projeto de interferência no corpo. O tempo inteiro. O corpo sofre o primeiro ataque. Domesticar o corpo, disciplinar o corpo, estabelecer normas para que o corpo funcione de determinada maneira é fundamental no projeto colonial. Qualquer educação que se pretenda descolonizadora, decolonial, ela tem que refletir sobre o papel do corpo no ambiente escolar. Né? Outro dia, por exemplo, eu vi uma polêmica que envolveu, eu vi por alto, a rigor, né? Trabalhando muito e tal, de vez em quando a gente passa por isso. Polêmica que envolveu uma professora que falava que estava ensinando o aluno a usar o lápis e tal. Esse próprio ato, ele já é um ato que pode ser problematizado em relação à instância do uso do corpo dentro de um colégio. Você está domesticando. Né? Então isso tem que ser discutido. Porque a educação, e isso que ele me falou uma vez foi surpreendente, foi a pessoa que me colocou para estudar tudo isso. Foi um grande mestre que eu tive, o professor Joel Filho dos Santos. O professor Joel era um garoto, né? E eu conheci o Joel numa viagem, num projeto chamado Samba, Futebol e Educação, em que nós viajamos pelo Rio de Janeiro, né? Eu era o caçulinha da dupla, dando algumas aulas, falando algumas coisas sobre futebol, educação, samba e tal. Eu gostava muito de samba, eu estava fazendo uma pesquisa longa sobre samba enredo e tal, que depois, até anos depois, virou um livro, papapá, e eu tive a oportunidade de conviver com Joel e Ney Lopes. Era Joel, Ney Lopes, eu, o mais absoluto caçula do grupo, Afonsinho, o jogador, e Zizinho, um craque da Copa de 50 e tal. A gente viajou junto. E teve uma palestra em Casimiro de Abreu, que Joel deu um nó nos professores de Casimiro de Abreu, e quem estava na mesa também, que saiu todo mundo dali meio baratinado, quando uma pessoa perguntou para ele sobre a necessidade de se pensar educação e cultura.
E o Joel virou e disse uma coisa que é a seguinte, para provocar, ele queria provocar o debate, ele falava, olha, mas há que se ter um cuidado. Porque normalmente a maior inimiga da cultura é a educação. Né? Lembrei exatamente o que foi. Era uma proposta de se juntar a Secretaria de Educação à Secretaria de Cultura. E o argumento do Joel, para suscitar debate mesmo, ele mandava ver e era assim, tinha uma voz muito doce, né, falava manso e tal, mas só mandava uns petardos para deixar a gente desorientado. E aí o Joel disse o seguinte, olha, enquanto a cultura é por excelência um espaço de transgressão, a educação é um espaço de normatização. Enquanto a cultura puxa, cultura evidentemente como um conjunto de símbolos, de modos de viver, de maneiras de invenção da vida, né? É nessa perspectiva mais antropológica da cultura. Enquanto a cultura puxa para a transgressão, a educação puxa para a normatização. Enquanto o campo da cultura é um convite à subversão, o campo da educação é um convite à padronização. Que já começa no ambiente escolar, que já começa no uniforme, que já começa na fila, que já começa na chamada, que já começa no currículo pré-estabelecido. O projeto da educação colonial é um projeto domesticador. O projeto da educação colonial continua hoje, em 2017, em sua ampla maioria, fundamentado na lógica jesuítica da catequese, mesmo que a escola não seja religiosa, porque trabalha como fundamento da domesticação do aluno dentro de padrões pré-estabelecidos por uma lógica curricular que visa normatizar e preparar a gente como gado para o mercado de trabalho. Fundamentalmente a ideia é essa, tá? Você domestica, você prepara, você doma. Então são questões que a gente tem que discutir de uma maneira muito séria. Pensando nessa questão do racismo, a gente chega, por exemplo, no campo da religiosidade. Já me perguntaram algumas vezes se eu achava que no currículo de História teria que colocar a religiosidade afro-brasileira ou ameríndia. Eu falei o seguinte, olha, eu acho difícil contar a história do Brasil sem falar desse tipo de coisa. Até porque a gente fala da história da Companhia de Jesus, a gente fala da história da Santa Inquisição no Brasil, a gente fala da história da catequese, né? E eu acho então que a gente acaba tendo que falar, porque é assim que funciona a coisa, né? E acho que a gente tem que falar, eu disse isso, me preocupa muito colocar essas temáticas em sala de aula, porque muitas vezes o próprio professor, sem sentir, e acho que o professor não é culpado desse processo não, a gente sabe o que é o magistério. Tá? A gente sabe exatamente o que é isso. Eu fiz história, por exemplo, eu em nenhum momento quis fazer carreira acadêmica. Eu entrei numa faculdade de história porque eu queria ser professor de criança e adolescente. Né? Eu fiz história para isso. Eu tenho uma produção historiográfica relativamente grande, mas nunca abandonei o meu ganha-pão, que é o trabalho sistemático com criança e adolescente. Tá? Onde eu gosto, inclusive, de estar. É o meu habitat natural. Tá? É com essa turma. Mas nesse sentido, o que acontece? O que eu acho absolutamente relevante que a gente coloque aqui? Eu vejo muitas vezes os professores trabalhando essas temáticas na dimensão folclorizante. Você joga para o campo do folclore. Meu filho estuda numa escola bem interessante, tem um trabalho bacana, mas eu fui visitar a biblioteca dessa escola um dia. Biblioteca boa, tá? A escola é bem interessante mesmo, mas eu reparei que a biblioteca tinha vários livros e tal, bem selecionados, a seleção tinha sido bacana, e aí tinha lá os livros sobre religião e tal, e aí tinha lá os livros do folclore. E aí do lado de alguns livros sobre o Curupira, sobre a Cuca, o Saci Pererê e tal, tinha um livro chamado Fogueira de Xangô, se eu não me engano. Não é o Fogueira de Xangô do Zé Flávio, é um livro Xangô do Reginaldo Brandi, para criança. Eu virei e falei o seguinte, olha, me explica uma coisa, por que o livro sobre o Xangô está na parte ao lado do Curupira, na biblioteca, né? Vocês colocariam o Novo Testamento, por exemplo, do lado de um livro sobre o Saci Pererê? Né? Mas as pessoas pareceram falando, você sabe que a gente nunca se atentou para isso? Eu falei, porque você pega uma criança que vê lá Saci Pererê ao lado, Oxalá ao lado Xangô,
A criança já começa a identificar no campo simbólico Xangô, né? Ao mito do Saci Pererê, o Curupira, o Boitatá, a Mãe d'Água, né? A Matilda Pereira, e etc e tal. Então é muito complicado. Né? Se você começa já, ninguém em sã consciência colocaria um testamento, né, numa seção da biblioteca ao lado de um livro sobre a mula sem cabeça. Mas você não tem o menor problema de colocar um livro sobre Xangô, sobre essas coisas ali. Né? Esses detalhes do simbólico, aquilo que não é dito, eles têm um peso imenso nesse tipo de coisa. Tem um peso grande. E às vezes a gente não atenta. E além do simbólico, eu vejo um outro problema. Além da questão do folclore, da dimensão folclorizante, eu vejo muito professor, infelizmente, eu canso de falar disso, buscando trabalhar esses temas na dimensão da ideia da reparação social. O que eu quero dizer com isso? Olha, os índios foram subjugados, os negros foram subjugados, há uma reparação histórica que é necessária, e eu acho que há. Só tem um detalhe, eu acho por acaso que há. Né? Mas foram subjugados e tal, então nós temos que trabalhar. Eu sempre costumo dizer, você nunca vai ser convincente com o seu aluno se você trabalhar isso na dimensão da reparação histórica. Porque você vai trabalhar na dimensão de dizer o seguinte, bom, eu sei que isso não é o Renascimento, eu sei que isso não é, né, o expressionismo, eu sei que isso não é o movimento, mas a gente tem que trabalhar. Você tem que trabalhar não só porque faz parte da nossa formação, mas porque são saberes que pensam a aproximação com o mundo de maneiras sofisticadas, de maneiras complexas, de maneiras que não ficam nada a dever a toda a complexidade e beleza do grande pensamento e da grande arte que o Ocidente produziu. É claro. Né? Então não adianta você, por exemplo, colocar um slide com a arte dos Maconde de Moçambique, se você parte do princípio de que, olha, isso aqui não chega a se apietar, tá? Mas, olha, a gente tem que falar porque faz parte da nossa formação. Você tem que falar porque é uma coisa que realmente abre horizontes de percepção do mundo que são belíssimos. Quando a gente trabalha só no campo do folclorizante ou no campo da reparação histórica e não compreende esses saberes como produtores incessantes de beleza, de potência de vida, a gente está incorrendo nesse tipo de coisa. Então todas essas reflexões, elas precisam ser feitas e elas são urgentes no campo da história. Você trabalha com essa garotada, né, e uma dimensão que existe é essa. E outra coisa, eu acho que a gente precisa trabalhar com alargamento de gramáticas. Eu sempre falo disso. Porque a gente também tem uma visão em sala de aula muito normatizadora da gramática. O que eu estou chamando de alargamento de gramática? Eu vou te dizer uma coisa básica. Uma experiência minha, pessoal, tá? Mas isso vale muito mais para um garoto desse. Eu, antes de aprender a ler e escrever, eu aprendi a reconhecer toque de tambor. Né? Com 2 anos de idade, eu fiz a minha iniciação como alabé na orgã de toque e eu comecei a aprender. Então eu ouvia um Ijexá, eu ouvia um Agueré, eu ouvia um Alujá, eu ouvia uma Vamunha, né? Eu ouvia um Vissu, e eu sei que cada toque de tambor desses conta uma história. O tambor fala, o tambor é uma gramática. Vou ser mais específico no meu exemplo, tá? Por exemplo, eu estudo história de escola de samba, estudo. E aí quando eu estudo, por exemplo, a história da Portela, eu tenho um livro escrito sobre a Portela, existe na história, na historiografia das escolas de samba, que é reproduzido incessantemente em sala de aula, quando a gente fala um pouquinho de escola de samba, que estabelece o seguinte: as escolas de samba, a partir da era Vargas, tinham que desfilar com enredos de exaltação à história oficial. E aí contavam a história do Duque de Caxias, da Batalha Naval do Riachuelo, contavam a história, né, sei lá, da Guerra do Paraguai, de Santos Dumont, Oswaldo Cruz, o mártir da ciência e tal. Eu tenho uma linha de reflexão que discorda disso. Por que eu digo?
Por exemplo, a Portela desfilou um ano com um enredo chamado 6 Datas Magnas. A Portela, naquela ocasião, era uma escola inteiramente negra. O autor do samba foi Antônio Candeia, filho Candeia, que tinha 16 anos. O primeiro samba que ele ganhou na Portela com Altair Prego. Você pega a letra do samba, a gramática que nós conhecemos, a letra está ali. Foi Tiradentes o Inconfidente, que foi condenado à morte. 30 anos depois o Brasil ficou independente, era o ideal se fazer o país livre e forte. Independência ou morte, Dom Pedro I proferiu. Mas uma nação livre era o Brasil. Foi em 1865 que a história nos traz Riachuelo e Tuiuti, duas grandes batalhas reais. Aí você imagina uma escola inteiramente negra, né? Tendo que cantar esse troço. Foi Tiradentes o Inconfidente. Porra, que isso? Operação simbólica do racismo pode acontecer ali, né? Mas há um detalhe curioso. O tambor é uma gramática. E essa criançada sabe que o tambor fala. E há um detalhe interessante. A bateria da Portela foi batizada em 1928 e dedicada a São Sebastião, que nas macumbas do Rio de Janeiro é Oxóssi. O toque de Oxóssi no candomblé chama-se agueré. É o toque que conta a história de uma caçada. O caçador chega na mata, ele vê a caça e ele corre atrás da caça. Por isso o agueré é tac, 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 tudo, tudo, tac, 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 tudo, tac, 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 tudo, tac, tac, tac. O agueré é a base do toque da bateria da Portela. Por ser dedicada ao Oxóssi, a caixa da Portela toca agueré. O naipe de caixa de uma bateria, tá, é que fundamenta a característica marcante da bateria da escola. Durante um certo tempo a Portela começou a perder isso, o atual mestre de bateria, o Nilo, está voltando com esse troço. Então você vê a Portela lá. Aí eu digo para você o seguinte, a Portela passou 1h30 cantando Tiradentes, Batalha Naval do Riachuelo, mas se você escutar o tambor, a Portela passou 1h30 tocando para Oxóssi numa avenida de desfile. A base do toque da bateria da Mangueira é o Ilu, também conhecido como o agueré de Ançã. O Ilu vem ventando, é um toque que representa as grandes letanias, um relâmpago e tal. Eu comentei o carnaval que a Mangueira ganhou do Maria Bethânia para a rádio, né? Eu já com uns 3, 4 anos eu comento, e me foi feita a pergunta, professor, é a primeira vez que a Mangueira fala de Oiá? Porque Maria Bethânia era a menina dos olhos de Oiá. Eu virei e disse o seguinte, olha, não é a primeira vez. A Mangueira fala de Oiá pelo menos desde a década de 30. Acontece que na nossa gramática normatizadora, a gente não sabe ler o que o tambor está dizendo. Quando você diz isso para um garoto, quando você vira para um garoto que trabalha, eu já fiz esse negócio também, dando uma oficina com uma garotada que adora funk. Eu olhei ali e falei, a garotada vai me engolir aqui, né? Eu estudo samba e tal, mas eu virei para eles e falei o seguinte, olha, eu gosto de escutar o funk, eu escuto, ouço, e eu sei que o ritmo clássico, né, do funk carioca, que o diferencia um pouquinho até do funk que vem dos Estados Unidos, mas tal, é o tamborzão, né? Aí eu falei para eles, eu vou botar aqui um tamborzão para vocês ouvirem. E eu cheguei e liguei, mas eu liguei um alujá, que é um toque de Xangô. O alujá que representa, né, as grandes labaredas do fogo saudando o rei. E o alujá é literalmente isso. Tum, 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 taco, taco, tum, taco, taco, tum, tum, taco, taco, tum, taco, taco, tum, 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 taco, taco, tum, taco, taco, tum, tum, taco, taco, tum, taco, taco. O alujá está visceralmente vinculado ao tamborzão do funk carioca. Aquilo já está introjetado. É um som que está tão presente, né, nos nossos códigos de aproximação do mundo, que o cara de repente nem sabe que aquilo é o alujá de Xangô, mas a memória ancestral do alujá está ali. E aí a garotada escuta aquilo, e eu digo, olha, Xangô deve se amarrar no tamborzão, porque estão batendo para ele. Você tem uma base ali em que o alujá está muito vivo, o alujá está gritando, ele está falando, né? Isso acontece. Mostrar para esse garoto, mostrar para essas pessoas a produção incessante de beleza é rigorosamente crucial. E aí, exatamente por conta do combate ao racismo
E eu vou dizer para você, eu não acredito num combate do racismo fundamentado na cor da pele que não se desdobre no combate do racismo no campo simbólico. Porque enquanto o racismo simbólico continuar vivo, tá, incessante, é enxugar gelo. Você está enxugando gelo. Porque você introjeta a noção de inferioridade. Não tem como. E aí você cai em coisas terríveis. É isso que eu estou te dizendo. A folclorização, o discurso de reparação social, repito, legítimo, mas que não se desdobra na percepção de elaboração de saberes complexos sobre o mundo, oriundos daquelas culturas. Esse embate no campo simbólico é fundamental. Você está virando para o garoto, se você falar para ele que ele não pode ser preconceituoso e não sei o que e tal, tá? Para o garoto, por exemplo, que é branco. Mas se você não mostrar para ele que no campo simbólico as culturas afro-ameríndias são extremamente sofisticadas, esse discurso pode cair no vazio. Ou então, se você não mostrar para um garoto, para um índio, para um negro, né, que ele não pode introjetar inferioridade porque a cultura dele não é inferior, ela produz incessantemente beleza e maneiras complexas de aproximação com o mundo, essa tarefa é difícil. É extremamente complicado. E aí aparece, para a gente não se alugar muito, Walter Benjamin e o Caboclo da Pedra Preta. Aparecem muito por causa, na verdade, motivaram esse é um livrinho que eu escrevi que chama-se Pedrinhas Miudinhas. Ele tem 48, se eu não me engano, pequenos ensaios. Esse livro é uma provocaçãozinha que é a seguinte. Ele, a rigor, é um livro sobre encantaria. Mas aparece pouco encantaria aqui. Tem texto sobre Noel Rosa, tem texto sobre Luiz Gonzaga, tem texto sobre Botequim, né, um texto chamado Ágora Carioca, em que eu comparo um botequim com o espaço que a Ágora representava em Atenas e tal. Tem texto sobre Cadeg, tem uma opção de coisa. Todos eles são sobre encantaria. A encantaria é uma religiosidade ameríndia que cruza-se com os saberes africanos, tá? Muito forte naquela região Pará-Maranhão. A minha avó, o terreiro dela também puxava muito para a encantaria por causa de uma senhora chamada Dona Raimunda de Deus Leal, que era uma tambozeira do Pará que vivia no Rio de Janeiro e fazia algumas sessões de encantaria muito fortes na casa. E a encantaria tem um detalhe que é absolutamente fascinante. A entidade da encantaria é diferente da entidade da Umbanda, por exemplo. Na Umbanda você trabalha com o Egum, que a rigor seria, né, o Egum fala os Yorubás no Candomblé, mas a Umbanda é o espírito que desencarnou e que utiliza-se do corpo de um médium para interagir com as pessoas. O encantado, isso é profundamente indígena, o encantado não teve morte física. O encantado foi aquele que, numa circunstância em que teria morte física, foi arrebatado e não morreu. E ele sofreu o arrebatamento, e arrebatado ele se mistura com algum grande elemento da natureza. Um exemplo concreto, a minha mãe carnal, minha mãe, a mãe que me pariu, tá? O encantado dela era um caboclo chamado Caboclo Japetequara. Japetequara foi um caboclo que se encantou durante a Guerra do Paraguai, é o que se diz na encantaria. Tá? E ele se encantou, ele não morreu. Quando ele ia morrer, ele se encantou num tronco de sucupira. E dizem os encantados que quando a sucupira floresce da flor, Japetequara está na terra. Por isso é que o canto desse encantado diz isso. Quando flora a sucupira, quando flora o guerreiro, ainda flora a sucupira, é o caboclo velho flecheiro. Ei, caboclo velho, da barra do Ariri, lagoa grande secou, todos morreram, eu não morri. Ei, caboclo velho, né? Ele é a flor da sucupira, ele floresce ali. Então esse livro parte desse princípio. Tem texto sobre Noel Rosa em que eu dou um jeito de dizer que é um encantado, o botequim é um espaço de encantaria, essa coisa toda. E a partir disso eu vou falando dessas histórias. E me perguntaram quais foram as grandes inspirações para esse livro. E tem tudo a ver com o que eu estava falando aqui. Walter Benjamin. O alemão falou, pô, mas Walter Benjamin no meio da macumba. Por conta de um detalhe básico. Benjamin. Tá? Aliás, o meu filho se chama Benjamin em homenagem a ele. Diga-se de passagem, a Walter Benjamin. E a outro Benjamin, Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela. Então é o
o sambista e o filósofo. Eu vou ler aqui para vocês, rapidamente, tá? Onde é que entra Benjamin nisso e por que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui, com o que vocês estão discutindo. Em um artigo sobre o surrealismo, esse é um texto relativamente antigo que eu escrevi, mas acho que tem tudo a ver com isso. Lançado em 1929, Walter Benjamin escreveu o seguinte: pessimismo em toda a linha. Sim, na verdade, totalmente. Desconfiança quanto ao destino da literatura, desconfiança quanto ao destino da liberdade, desconfiança quanto ao destino do homem, mas, sobretudo, desconfiança tripla diante de qualquer acomodação entre as classes, entre os povos, entre os indivíduos. Benjamin falava em pessimismo ativo, que não tem nada de conformismo. Tá? O pessimismo, para o Benjamin, só um esclarecimento, ele era uma maneira de escapar da ilusão do compromisso social, que, ancorado em nome do progresso e da técnica, naturalizava a expoliação daqueles que já foram subalternizados. Então ele falava de um pessimismo ativo, pessimismo da ação. Tá? É uma maneira de você escapar da ilusão de um compromisso social que é domesticador. E aí vem o seguinte, e daí vem as teses sobre o conceito da história, de Benjamin, que eu acredito que alguns aqui já tenham lido. Nas teses sobre o conceito da história, Benjamin faz a proposta de ruptura com a empatia pelo vencedor. Isso é uma expressão dele, empatia pelo vencedor. Nós temos que romper com a empatia pelo vencedor. E a necessidade de se escovar a história a contrapelo, a partir da ativa adesão, inclusive do ponto de vista da produção do conhecimento e empatia por aqueles que sucumbem, esmagados e com os corpos em frangalhos, ao avanço triunfal das ideias de civilização e progresso. Nunca houve, uma frase forte dele, um monumento da cultura que não fosse um documento da barbárie. Essa é a tese 7. Tá? Nessa tese ele propõe que a história seja escovada a contrapelo. A rigor, talvez seja o primeiro que dá um grito contra o que a gente convencionalmente chama de história oficial. É você fazer uma história, né, daquele que aparentemente perdeu, daquele que aparentemente foi esmagado por um processo civilizatório de caráter eurocêntrico. Benjamin propunha isso. Né? E aí tem um detalhe interessante. Quando eu li esse texto, né, você falar disso, você contar uma outra história, você escovar a história a contrapelo, ir na contramão, né? Você entender que é uma história que acontece na esquina, você entender que é uma história no bairro da pessoa, você entender que uma família guarda, né, uma história relevante que pode ser trabalhada, que pode ser dita, você entender que existem micro-histórias que podem revelar coisas maiores, você entender que existe aldeia, entender que existe uma concepção de ancestralidade fundamentada na ideia entre os indígenas e os descendentes de africanos, que você escuta a história da sua aldeia, escuta a história do seu pai e do seu avô, para que você conte a história deles para o seu filho, para que seu filho conte para o filho dele a sua história. E aí os saberes vão sendo transmitidos. E aí a beleza está ali. E eu ouvindo Benjamin, né, falando, pô, eu gosto disso. Eu até escrevi um texto, eu abri esse texto desse livro com um texto em que eu dizia literalmente o seguinte, é a abertura do livro. Me interessam foliões anônimos, bêbados líricos, jogadores de futebol de várzea, clubes pequenos, caminhoneiros retirantes, devotos iaôs, ogães, ajuremados, feirantes, motoristas, capoeiras, jongueiros, pretos velhos, violeiros, cordelistas, mestres de marujada, moças do cordão encarnado, meninos descalços, goleiros frangueiros, romances de subúrbio, embalados ao som de uma velha marcha-rancho triste de Barré de Si, que ninguém mais canta. O resto são as coisas e pessoas poderosas, inimigas dos rios e das ruas, e as suas irrelevâncias. E eu lendo Benjamin, esse é um trecho meu nesse livro, eu comecei a ler aquilo e falei, peraí, mas essa coisa da história contrapelo, essa necessidade de você ir na miudeza, essa necessidade de você nadar contra a corrente da história oficial, essa necessidade de você mostrar que qualquer um é incessante produtor de história, isso imediatamente me lembrou do ponto do Caboclo da Pedra Preta. Caboclo da Pedra Preta era a entidade de seu Joãozinho, e o ponto de chamada dele é até relativamente famoso, porque um trecho dele foi gravado pela Maria Bethânia,
O grupo Cordel de Fogo Encantado gravou um trechinho, mas um trecho pequeno. Que é, Pedrinha, miudinha de Aruanda e Lagedo, tão grande de Aruanda e. Pedrinha de um lado, pedrinha do outro, pedrinha de Aruanda é. Quem sabe mais é Deus do céu. Só que esse conto inteiro tem um trecho que eu falei, pô, isso aqui é a tese 7 da história do Benjamin. Porque o caboclo da Praia da Preta dizia assim, um é maior, outro é menor, a miudinha que nos alumeia, uma é maior, outro é menor, a miudinha que nos alumeia, pedrinha, miudinha. Isso é um aforismo. Isso é um aforismo de altíssima sofisticação. Uma é maior, outra é menor, a miudinha que nos alumeia. A iluminação, o saber, né? Ele não está naquela pedra grande. Se a lição do seu Pedra Preta não está na pedra grande, naquela que você vislumbra, naquela que é evidente, naquela que você vê, tá? Naquela que está na sua cara. O saber está na pedra miudinha, porque ela pode iluminar a sua circunstância. E essas histórias miúdas, ao menos do ponto de vista da grande história, tá? Essas histórias dão pistas absolutamente fascinantes para que a gente possa refletir sobre contexto, sobre conjuntura e, sobretudo, para que a gente possa trabalhar autoestima. Autoestima na educação, autoestima entre as alunas, autoestima entre os alunos, sem missão civilizatória. Porque é outra coisa que a gente fica no fio da navalha de cometer. É, por exemplo, você achar que você, enquanto profissional de educação, está levando cultura. Não se leva cultura. Qualquer lugar é portador incessante de cultura. Não? Isso aí é básico. Isso aí, até um absurdo a gente de vez em quando tem que lembrar disso em 2017. Tá? Mas existe ainda a missão cultural. De vez em quando você lê os troços que a pessoa está dizendo, olha, não, estamos levando a não sei onde aquilo ali, e aí vamos, não, é fundamental levar a cultura a. Eu não leio nem, quando eu começo a ler alguma coisa, que o projeto visa levar a cultura a, eu falei, não vou nem ler. Começou com visa levar a cultura a, eu estou fora, eu não estou levando cultura para lugar nenhum. Né? O fundamental é você despertar a consciência através do ensino da história, numa perspectiva de subversão mesmo, de um certo padrão de normatizador, de que ali existe um produtor incessante de cultura. E para concluir, eu acho que a gente tem que pensar uma coisa que tem a ver com intolerância religiosa, com racismo, tudo isso que eu discuti aqui. A cultura, toda a diáspora, toda a diáspora, ela a princípio é uma experiência de morte. É uma experiência de morte. A diáspora é aniquiladora. Entre as comunidades africanas, né? Joel Rufino dizia isso com muita propriedade, tá? Cansava de falar isso, Joel. A diáspora é uma experiência que quebra teu laço de sociabilidade, que quebra a sua vida comunitária. E para as culturas africanas e indígenas, isso é cruel. Para a africana, de uma crueldade terrível pelo seguinte, porque entre bantos isso vale, entre os iorubás isso vale, a noção de ancestralidade fundamenta a vida coletiva. Sozinho, você não consegue ser nada, você está aniquilado. A morte, por exemplo, tá? Para o Fon, o Jeje, para o Iorubá, para o Banto, isso é um elemento comum entre os três. A morte não é um conceito, como é para a gente no Ocidente. A morte é uma espiritualidade. E a ideia fundamental de morte é o mergulho profundo no esquecimento. Se você é esquecido, você morreu. Existe gente que fisicamente morreu e está mais viva do que gente que está aí viva dando salto pelo meio da rua. Porque você é contado na casa dos ancestrais. O problema é que a escravidão destrói isso. A diáspora destrói isso. Você vem para cá e você perde a comunidade. Você vem para cá e você perde a sociabilidade. Você está aniquilado.
No Benin, em Uidá, existe um monumento chamado Porta do Não Retorno. Tem um no Senegal também, na Ilha de Goré. A Porta do Não Retorno. Ela está no lugar onde eram embarcadas as pessoas escravizadas para a travessia do Atlântico. A Porta do Não Retorno, ela simbolizava a ideia de que quem cruzou aquela porta morreu. Tanto que ela é toda esculpida com símbolos da ancestralidade, dos espíritos, eguns e etc. Você morreu. Mas aí vinha uma frase do grande professor Joel Rufino, ele falou isso uma vez para mim, fiquei todo arrepiado. Joel disse o seguinte: ô Simas, o escravo foi aquele que optou por viver. O cara quis viver. E para viver, ele só tinha uma alternativa. Era reconstruir toda a experiência de sociabilidade que ele tinha perdido lá. Por isso a cultura da diáspora é uma cultura de invenção incessante de modos de vida. Aí você pega aqui no Rio de Janeiro, o samba, a escola de samba, o candomblé, o omorocô, a malta de capoeira, todas as manifestações da cultura da diáspora no Rio de Janeiro são experiências de reconstrução de laço de comunidade. Todas elas são comunitárias. Não há nenhuma que não trabalhe com a ideia de que você tem que reconstruir a sociabilidade. Você tem que reconstruir a comunidade. Inventar a identidade. Inventar no sentido da potência, não no sentido da mentira. Perguntaram para Cartola, no depoimento que ele deu para o Museu da Imagem do Som, da onde ele vinha. Da parte negra da família, Cartola não tinha como saber. Vem da onde? Eu sei. Eu branquelo desse jeito, se eu fizer uma pesquisa em 3 horas, contrata alguém, ele vai descobrir que eu devo ter tido um tataravô, um bisavô italiano, um negócio desse. Ele não podia falar disso. Ele não sabe. Mas aí ele dá uma resposta que para mim esclarece tudo. Da onde você vem, Cartola? E o Cartola responde: de Mangueira. Aí você veja que Mangueira ocupa aquele espaço de invenção de sociabilidade, aquela referência, tá? Que ele não podia saber em relação aos antepassados. A gente precisa, trabalhando em sala de aula, mostrar para aquela criança que ela tem uma coisa que foi roubada da família dela: história. Isso é absolutamente fundamental, porque a escravidão é um fenômeno da captura da história. Isso é muito sério. É um fenômeno de roubo da história. A história foi roubada. No caso do Valongo, descobriram ali, não sei, previram no cemitério dos Pretos Novos, olha, ali deve ter não sei quem, mais 6 mil ossados. As pessoas têm vaga ideia, se eu não me engano, de 42 daqueles milhares que morreram ali. Então são menos de 50. A história foi capturada, a história foi roubada. Mas a história foi reconstruída. Na malta de capoeira, no toque do tambor, na roda de Iaô, a história foi incessantemente reinventada. As culturas de diáspora são potentes inventoras de história. E invenção no sentido de criação potente de mundo, não no sentido fabular da mentira. Não é isso. Tá? Então a nossa função, não vou falar de missão não, porque eu detesto essa expressão. A nossa função é, sobretudo, trabalhar conjuntamente com o espaço da escola e com o aluno, para mostrar que ele simplesmente tem uma coisa muito simples: história. Que ele é a pedrinha miudinha do caboclo da pedra preta. Que ele é a história a contrapelo de Benjamin. Que a história está pulsante ali, que ela vive ali. Ela é potente e é bonita. E para concluir, vou ler um pequeno trechinho aqui. Com ele, eu fecho. Tá? Eu até botei esse texto na rede social depois porque eu estava revendo ele. Ele diz mais ou menos o seguinte. Tá? Quando me perguntaram o seguinte: da tua experiência no magistério, com mais de 15 anos, quase 20 anos de sala de aula, o que você diria? Aí eu botei o seguinte: primeiro, eu aprendo e ensino nas escolas que não há detentores do monopólio do saber, da inteligência, da beleza estética
ou da verdade. As sociedades contemporâneas são complexas e heterogêneas. A escola, por isso mesmo, deve pensar permanentemente de senso criativo e o convívio entre diferentes com direitos correlatos. E para isso a escola precisa discutir, debater e fomentar ideias. Charles Taylor dizia que um indivíduo e um grupo de pessoas podem sofrer um dano irreparável se a gente ou a sociedade que os rodeiam lhes mostram como reflexo uma imagem degradante, limitada e depreciada sobre eles. Fanon falava do racismo simbólico, que desqualifica saberes dos que foram subalternizados e incute neles a noção da inferioridade de suas culturas como verdade indiscutível. Nesta perspectiva, nada é pior para trabalhar a diversidade que o modelo de escola determinista individualista. Aquele que destaca mais o que a pessoa não sabe do que aquilo que ela é capaz de saber e ornamenta isso com o discurso da neutralidade, como se ela fosse possível. Esse modelo é especialista em destroçar a estima dos educandos e realizar a tarefa da degradação dos corpos. É a escola como fábrica de gentes doentes e desencantadas. A escola como instituição está em crise. Ela é hoje no Brasil estruturalmente seletiva e inimiga da diversidade. Com exceções, continuamos nos baseando na avaliação de resultados e não na avaliação de processos, sobre critérios supostamente objetivos, provas e testes convencionais, por exemplo. Esse modelo esconde a não aceitação da diversidade ao usar critérios fechados para avaliar diferenças. O modelo educacional exclusivamente centrado na sala de aula é uma instituição falida. A sala de aula, de novo com exceções, é um espaço estruturado para domesticar e controlar corpos. O processo de aprendizagem tem que dialogar com a rua. O ensino baseado em avaliações convencionais fracassou. O excesso de conteúdo é um disparate. Os currículos normativos produziram conhecimentos vazios. E a imposição do cânone ocidental na educação brasileira, como recorte quase exclusivo do saber, é fomentadora de preconceito, intolerância, violência e dor contra os que não se enquadram no padrão uniforme que o cânone preconiza como modelo a ser seguido. A cereja do bolo da destruição da escola no Brasil, e aí eu faço um texto de um viés mais político, é a ideia de uma escola sem partido que desqualifica o professor. E, sobretudo, as alunas e alunos, imaginando que eles sejam marionetes no processo de aprendizagem. Essa turma é aquela que vê a educação, que eu sempre concebi como um campo de experiências inventivas de libertação dos mundos pela cultura, como um espaço de adestramento para o mercado e produção em larga escala de pessoas adoentadas. A aprovação de algo do tipo complementará o projeto colonial brasileiro de adestramento dos corpos, na lógica do corpo contido pelo medo do pecado, do corpo arado feito para o trabalho, do corpo viril feito para o estupro e do corpo feminino feito para ser currado. E a minha profissão será destruída. Sempre haverá, todavia, a praça, a birosca, o boteco, a quitanda, o cemitério, a casa, a rua pensionada, o terreiro e o tesão para ensinar e aprender. Na fresta, porque esses espaços públicos também estão sob ataque nas cidades pensadas como empresas. E aí eu termino o texto falando um pouquinho sobre esse processo, sobre esse livro e tal. Então me parece que essas são as questões que eu considero mais relevantes. Ou a gente trabalha isso numa perspectiva diferente, numa perspectiva descolonial, trabalhando com conceitos descolonizados também. As nossas faculdades de educação, eu fiz licenciatura, elas não trabalham a educação a partir de conceitos produzidos por aqueles que historicamente foram subalternizados. A pedra miudinha do caboclo da pedra preta produz um aforismo tão potente e imaginativo quanto a história contrapelo de Walter Benjamin. Você tem um manancial de produção de conceito fundamental nesses saberes todos. Ou a gente trabalha essa perspectiva, ou a gente vai enxugar gelo. Porque a educação pode ser uma experiência de libertação do mundo, mas ela pode, paradoxalmente, ser a experiência que evita que o mundo
se transforma. Acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer. Agradeço a vocês e a gente pode debater um pouquinho. Muito obrigado.